Bom dia, amigos. Bom dia neste domingo lindo de sol. Hoje já temos bastante pessoas aqui com a gente, pelo SEAC Cabo Frio no YouTube, pelo Facebook também, SEAC Espiritismo Cabo Frio. Gostaria de pedir para todos que estiverem pelo YouTube, se puderem dar lá um like para a gente, nos ajuda muito. E os que não tiverem pelo Facebook, que tenham a curiosidade de bater lá no YouTube, botar SEAC Cabo Frio, para nos assistir por lá também, tá bom? Bom, hoje nós teremos o nosso amigo lá do Grupo Espírita Fraternidade, o Jeff, lá de São Pedro da Aldeia, o Caetano de Almeida, já esteve aqui conosco, e a palestra de hoje, o estudo que ele fez para a gente é As Aflições e a Evolução da Alma. Então, leremos hoje a página inicial, que é esse livro, Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a página é 110, capítulo 110, Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível num sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhões de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Muito lindo, né? Então, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, agradecermos, Jesus amado, Mestre Maior, estamos novamente aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar. E agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos neste domingo, assistindo mais um estudo, que certamente falará sobre seu evangelho de amor e de luz, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados pela doutrina espírita e agradecemos, Senhor, a presença do nosso amigo Caetano para mais esse estudo, para que o seu verbo seja fácil e que possamos, Senhor, compreender e apreender suas palavras. Fique conosco, Senhor, ao longo deste nosso estudo e pelo resto do dia, nos abençoando, nos protegendo, hoje e sempre. Assim seja. Então, vamos chamar o nosso amigo. Bom dia, Caetano. Olha, o som está desligado. Isso, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa casa virtual, mais uma vez. Obrigado. Sinta-se à vontade de começar a sua palestra, seu estudo, e muito obrigada, viu? Tenha uma ótima palestra. Muito grato pelo convite, tá? Bom dia, meus irmãos, queridos amados e amigos. Eu venho aqui
trazer um estudo para vocês, né? Uma coisa muito interessante, uma pesquisa que a gente faz, né? O Espiritismo, ele nos convida a estudar, a entender algumas coisas, não para que sejamos muito inteligentes, sábios, mas Jesus, ele trouxe um preceito do conheça-te a ti mesmo. Esse preceito, ele vem desde Sócrates, né, de vários tempos. Então é muito interessante quando nós começamos a conduzir, né, os nossos pensamentos, nosso conhecimento, e que ele precisa ter uma lógica. E a doutrina espírita nos traz essa lógica. Isso é fantástico, é maravilhoso, é muito bom, porque consola as nossas almas, nos fazem trazer a nós mesmos o equilíbrio através do conhecimento. Tá? Então é muito importante e eu agradeço de coração pela acolhida aqui de todos vocês. Bom, a pergunta é, afinal, quem somos? Né? Nós somos espíritos imortais e criados com apenas um objetivo. Esse objetivo é evoluir. Como é que se evolui? Né? A gente pensa que evoluir é sempre só para cima e para frente. Mas acontece que a evolução ela se dá de uma forma 360 graus. Então, nós temos o conhecimento, né, dentro do processo evolutivo, de que a criatura ela conhece os seus antecedentes, conhece o que está por trás do teu passado, ele tenta imaginar como pode ser esse passado, ele tenta traçar a linha do tempo na sua vida. Isso é muito importante, porque quando nós temos a linha do tempo na nossa vida, nós temos uma compreensão maior das possibilidades de quem fomos, né? E assim traçar um pensamento para onde nós queremos ir, né? Claro que todos nós queremos ser melhores, não é isso? E o que buscamos ou o que queremos? Queremos ser felizes, desfrutar de benefícios aonde estivermos, queremos sempre do bom e do melhor para nós, né? Quando tem aquelas musiquinhas de aniversário, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida, isso é muito bacana, a gente deseja isso para as pessoas, né? Então, nós estamos constantemente em busca da felicidade, não é isso? Até aqui está tudo fácil. Então, tem uma música, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu vou comentar um pouquinho sobre essa música. Uma música dos anos 80, do Cleiton e Cledir. Uma música bonita, as músicas fizeram parte da nossa vida, da nossa época, e da época de muitos aqui que estão assistindo esse estudo com a gente. E as músicas embalaram os nossos corações, os nossos pensamentos, elas trouxeram afinidades, elas trouxeram otimismo, mensagens de amor, de carinho, de pensamento no sentido de que te amarei por toda a eternidade e tudo, né? Então, dentro de um princípio lógico, nos faz pensar em muitas coisas, mas dentro do nosso conhecimento há algumas limitações, né? Então, vamos ao trecho da música aqui, ó. Ser feliz é tudo o que se quer. Há esse maldito Fechecler, né? Então, lá tem um texto, lá, essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz que tenta se matar. Isso aí é uma música, é um romance, né? É um encontro de amor, né? Uma coisa muito bacana, muito entre um casal, e ser feliz é tudo o que se quer, né? Agora, é interessante que o Fechecler, né? Aí fala aqui, esse maldito Fechecler, é o zíper usado na roupa, né? Aquela coisa do despir, né? Do abraço de um casal apaixonado, né? Então, está tudo dentro de uma filosofia tranquila, não é isso? Então, o que acontece? Quando nós estamos felizes, se ser feliz é ter tudo o que se quer, nós já podemos traçar um pensamento interessante. Se eu não tenho tudo que quero,
eu não sou feliz. Aí já começa alguns problemas na nossa mente, porque a música, ela traz uma conotação, ela traz uma poesia, ela traz ela é romantizada. Mas dentro de um preceito lógico nosso, a gente começa a acreditar que a gente só é feliz quando a gente tem tudo o que a gente quer. Olha que interessante. Quando a gente tem a mulher amada, quando a gente tem o carro que a gente gosta, quando a gente tem o emprego que a gente gosta, o salário que a gente gosta, quando a gente tem tudo isso, quando a gente tem pessoas que nós gostamos perto de nós, quando nós temos as pessoas que a gente não gosta, ou que não se afinizam com a gente bem longe da gente também, isso, tudo isso a gente quer. Mas quando nós não temos isso, a gente fatalmente, inconscientemente, por uma conexão inteligente do nosso pensamento, nós nos sentimos infelizes. E isso nos conduz às aflições. Olha que loucura. Então a gente já começa a ficar aflito num pequeno detalhe de uma frase de uma música. Então vocês imaginem quantas músicas são cantadas, acho lindas todas elas. É uma música maravilhosa. Cleiton e Cleidi fizeram um sucesso fabuloso. Eu adoro essa música, eu acho ela bonita. Mas nós temos que separar aquilo que nós achamos bonito numa música, né? Assim como a gente vê um carro, um Porsche caríssimo, a gente vê aquele carro, acha ele bonito, mas a gente não precisa desejar, querer, eu tenho que ter um carro desse. Talvez não seja possível, né? Então, a gente precisa admirar as coisas, mas pensar dentro de uma lógica se aquilo realmente faz sentido na vida da gente, né? Em termos de aquisição também, claro. Então, em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se a gente analisar essas palavras de Jesus, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Olha só, ele teve ânimo. Ele teve aflição? Teve aflição. Ele se sentiu aflito, porque quando você fala que venceu algo, a gente só vence quando a gente supera. Se ele superou, é porque ele sentiu. Por que ele sentiu? Mas ele era um espírito puro, ele não podia sentir. Podia. Podia porque ele estava incorporado, ele tinha um corpo físico, um corpo frágil, um corpo que doía, um corpo que ele foi maltratado, ele teve que ajudar as pessoas, apesar de tudo que ele fez, né? Ele tinha que se alimentar, ele tinha que cuidar da aparência. Jesus tomava banho, Jesus ele se cuidava, ele era uma pessoa normal, assim como todos nós, não é isso? Então, ele também passou por processos de aflições, né? Negar isso é negar que o próprio Jesus ele tenha existido realmente, tá bom? E vamos caminhando. E ele disse mais uma vez em Mateus, né? Capítulo 6, 24 a 34. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada ao forno, não fará-lhe muito mais por vós, gente de pouca fé? Então, nós temos preocupações da nossa felicidade, em ser feliz somente tendo tudo que a gente quer, mas a gente tem que pensar também o seguinte: nós somos como os lírios do campo. Nós não precisamos ter tantas preocupações que farão as nossas aflições aumentarem, ficarmos entediados, né? Mas eu tenho que planejar minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, porque
Se eu não fizer as coisas acontecerem, vai ficar difícil, porque se eu não resolver os problemas, eles ficarão insolúveis, né? E muitas pessoas, às vezes, se atribuem a situações familiares. Não, mas é porque eu sou imprescindível na família. Claro que a gente não pode negar isso, mas muitas vezes nós levamos isso a um grau muito alto, como se nós não pudéssemos nem desencarnar. Isso é bem complicado, né? Porque nós precisamos imaginar que o mundo também ele pode viver sem nós. As pessoas vivem sem as outras. Nós nos adaptaremos às faltas das pessoas e as pessoas também se adaptarão às nossas faltas. Isso é muito interessante da gente trazer dentro de nós, né? Então, a divina providência, amparada pelas leis da criação, exercem a mais extrema perfeição e equilíbrio natural e absoluto de todas as ocorrências. A divina providência sabe de tudo. Ela está junto com as leis, né? A justiça divina, a providência divina, tudo está em conforme com as leis da criação. Nada foge 1 milímetro, 1 iota de qualquer situação que possa sair do controle. Não há falta de controle no universo. Há uma harmonia. Aí as pessoas pensam, poxa, mas o Caetano deve estar doido, porque como pode ter uma harmonia com o governo desse jeito, com pessoas desse jeito? É muita confusão do Covid, das vacinas. Não é para tomar vacina? Não é para tomar vacina? O que está acontecendo? O que eu faço? Um está dizendo uma coisa, o cientista está dizendo outra. É para ficar em casa, mas é também para ficar ao ar livre, porque senão você vai se deprimir. Mas se você sair para a rua, você pode se contaminar. Olha a confusão. Mas eu digo para você, meus irmãos, que existe realmente uma harmonia. O que está desarmonizado não é o Deus, não é o universo do Criador. O que está desarmonizado são os nossos pensamentos, são as nossas opiniões, os nossos julgamentos. Eles são limitados, eles são muitas vezes infelizes, eles são complicados, eles são atribuídos a situações que estão dentro de cada um de nós e que muitas vezes nós não temos uma visão maior, porque a nossa janela é pequena, não é isso? Então, aqui no livro do Pietro Baldi, chamado Problemas do Futuro, eu vou falar com vocês aqui uma coisa muito interessante do livre-arbítrio e do determinismo. Tem um trecho, tem um capítulo desse livro, né? E eu tive que, né, através de um estudo que a gente realiza das obras do Pietro Baldi, eu cheguei a esse texto e eu achei muitíssimo interessante, tá? Então, vamos lá. Quem chega a penetrar no mundo das causas e nele descobre a substância das coisas, fica atordoado pela maravilhosa perfeição com a qual tudo funciona harmonicamente. Do plano da matéria, que é o equilíbrio, ao plano do espírito, na justiça. Então, em tudo há uma justiça, em tudo há um equilíbrio. As leis da ação e reação, elas funcionam de forma a equilibrar tudo isso. Se eu jogar uma bola para cima, ela vai descer. Se eu tacar uma pedra numa parede, ela vai voltar para mim. Ah, mas peraí, mas se eu fizer o mal a alguém, esse mal vai voltar para mim. Não, isso é um pensamento que nós temos, porque nós precisamos criar condicionamentos, né, imaginários. Mas, na verdade, quando eu faço mal a alguém, eu estou irradiando esse mal em mim. Olha que interessante. Então, o mal não vai na pessoa e volta. Na verdade, ele foi para tentei colocar ele para algum lugar, mas ele já está irradiado em mim. Ele já está em mim. Ele chegou em mim antes de chegar em qualquer pessoa. Então, quando a gente deseja alguma coisa para alguém, a gente deseja mal, a gente deseja vamos dizer, até alguma desgraça para alguém, ou a gente deseja que uma pessoa
seja menosprezado, eu sinto menosprezo pelas pessoas. Eu criei um processo interno dentro de mim de menosprezo e atribuí àquela pessoa. Joana de Ângeles nos ensina muito interessante essa parte, porque ela diz que todo pensamento nasce dentro de nós e nós temos um poder interessante de atribuir aos outros, né? Psicologicamente, nós pensamos que tudo aquilo que acontece em pensamento é ao outro, mas ele já está impregnado em mim. Eu só enxergo no outro aquilo que está dentro de mim. Eu só vou ver a pessoa verde se meus olhos estiverem com a lente verde. E se eu passar e trocar esse óculos, botar um óculos azul, eu vou enxergar tudo azul, mesmo que tudo seja verde. Então, dentro do nosso princípio, por isso que é muito importante a reforma íntima, porque a reforma íntima, ela muda os nossos aspectos de visão do mundo, né? Então, vamos continuar aqui com o livre-arbítrio e o determinismo, que é uma situação muito, muito parecida. Um parece que age sobre o outro, realmente há um livre-arbítrio e há o determinismo. Mas antes, porém, eu vou colocar para vocês o seguinte: o livre-arbítrio, ele trabalha dentro do nosso processo de vontade, do nosso processo de planejamento, do nosso processo para frente. Nós exercemos o livre-arbítrio. Mas o determinismo, ele se torna fruto daquilo que nós criamos como livre-arbítrio, que é o determinismo. Ele se torna determinismo a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Não é isso? E vamos continuar com o texto. Todavia, o homem comum pode levantar muitas dúvidas a respeito da liberdade da semeadura por parte do espírito. É que a filosofia se debate entre os dois obstáculos do determinismo e do livre-arbítrio, sem saber decidir por nenhum dos dois. Então, a filosofia ela tem esse problema de pensar entre um e outro e tem dificuldades de entender como se decide. Pô, isso aconteceu por quê? Foi por um livre-arbítrio ou foi por um determinismo? Né? Então, seria a soma dos dois, um pouco de cada um. Tá? Porque, na verdade, o determinismo ele já está marcado pelo nosso processo de livre-arbítrio. Nós criamos o determinismo a partir do livre-arbítrio. Esse também é o pensamento. Então, vamos continuar aqui. O problema é solúvel somente tendo-se em conta que a evolução desloca a vida ao longo de vários planos de existência, que são as reencarnações, e há leis imperantes em cada um deles, pelas quais o determinismo próprio da matéria evolui na liberdade própria do espírito e vice-versa. É uma via de mão dupla, né? Esses vários planos de existência, essas leis, elas imperam em cada um deles. Tá bom? E vamos continuar. A liberdade é concedida ao conhecimento, à consciência, à sabedoria, enquanto o caminho forçado é ligado à ignorância e à inconsciência capaz de abuso. Ou seja, quando nós queremos sair das leis de Deus, sair das leis da criação, nós queremos criar as nossas próprias leis, nós esbarramos, né, no processo, nós perdemos um pouco a liberdade. Olha que interessante. Porque a liberdade ela é concedida ao pensamento livre, mesmo assim, as leis de Deus elas precisam ser levadas em conta. Não há como burlar essas leis, porque elas são imutáveis. Não é isso? Então, vamos lá. Determinismo e livre-arbítrio não representam, senão, os dois extremos da escala evolutiva que o homem percorre, a qual, partindo da matéria, atinge o espírito. Olha que interessante. Vamos continuar. O homem evoluindo caminha sempre mais para a liberdade própria do espírito, aumentando com isso também o conhecimento. Essa liberdade sempre maior, porém, se
resolve em uma sempre maior aderência à lei. Quanto maior aderência à lei, mais liberdade se adquire. Porque a liberdade, ela é para que nós possamos agir dentro da circunscrição das leis de Deus. Então, quando nós não estamos dentro do processo natural das leis de Deus, como as águas de um rio, essa liberdade ela é cerceada. Ah, mas eu quero subir a cachoeira. Não, você pode subir a cachoeira, mas você não vai conseguir subir a cachoeira. Talvez nem com uma corda. Bom, mas eu tenho um livre-arbítrio, eu posso subir a cachoeira. Mas você está usando o seu livre-arbítrio em contradição com algo que simplesmente te atropela. Não é isso? É simplesmente algo que não vai, que vai imperar sobre você. Porque nós estamos nesse planeta, nós estamos nesse mundo, nesse universo, e nós estamos completamente imersos dentro dessas leis. Não há como burlar. Não é isso? Essas aflições que a gente sente, elas são nada mais, nada menos do que a tentativa ou o reconhecimento de que essas leis, elas são mais fortes do que nós mesmos. Tá? Vou continuar aqui. Aí. Ao contrário, involuindo no sentido de estacionário, tá? Porque as coisas não andam para trás. Mas Pietro-Baldi, ele para entender melhor o texto, ele colocou involuindo, ou seja, saindo do processo da evolução. Então, eu diria estacionário. Vai sempre mais para o determinismo da matéria, e com isso vai se perdendo em liberdade e conhecimento, tendendo sempre para uma posição menos livre e mais determinista. Então, toda vez que nós vai perdendo em liberdade e conhecimento, a gente vai tendo menos liberdade, né? E a gente vai avançando é como se o determinismo ele fosse uma parede nas nossas costas. Ou seja, quando nós queremos burlar muito para frente, andar muito para frente e temos que recuar, o determinismo ele nos prende dentro daquilo que você entra num corredor. O determinismo é como se fosse um corredor natural, divino, perfeito, que ele vai colocar você. Pô, mas peraí, mas o determinismo pode me levar para um caminho errado. Mas o caminho errado, por quê? Porque você escolheu aquele caminho e você vai ter que aprender com ele para recuar, para, enfim, encontrar ou buscar o caminho certo. Sempre será assim. A gente, na verdade, evolui. Ah, mas eu evoluí porque eu sou uma pessoa boa, eu passei a ter pensamentos bons e tal. Mas, na verdade, muitas vezes nós evoluímos. A maioria esmagadora das vezes, Chico Xavier falava muito sobre isso, nós evoluímos pelo cansaço. A gente vê nas reuniões mediúnicas que os espíritos eles ficam cansados. Nós também, quando estávamos com alguns problemas em outras vidas, nós ficamos cansados. Então, quando a gente desiste de alguma coisa, quando a gente não quer mais fazer alguma coisa, quando a gente troca de caminho, é porque aquele caminho não deu certo. A gente ficou cansado, o combustível acabou. Não é assim? Vamos continuando. A tendência de ambos os lados, seja na subida como na descida, é que a liberdade se resolva em determinismo. O ser oscila entre esses dois extremos em um universo determinístico. Por que ele é determinístico? Porque a determinação do universo, né, ela está dentro das leis. Né? Então, as leis elas são favoráveis. As leis elas são para que o mundo caminhe dentro de uma ordem. As coisas precisam caminhar dentro de uma ordem. Quando nós enxergamos desordem, mas eu tenho mais. Mas você está falando em ordem, mas eu só vejo desordem. É porque nós estamos caminhando para a ordem.
Porque não se pode caminhar para a ordem só sem que haja alguma desordem também. Ou seja, é como se você estivesse numa floresta que você não sabe para onde vai, mas existe o caminho certo. E eu tomei um caminho errado. E eu dei de cara com uns animais selvagens. E eu corro deles e vou para o caminho certo, que é o caminho que vai me levar a sair daquele perigo. Assim, acima dele, evolutivamente mais alto, há o determinismo do evoluído, que, tendo compreendido a sabedoria da lei, busca se harmonizar com ela pelo princípio do mínimo esforço. Olha que bacana. Então, nós, por cansaço, né? O que significa o cansaço? É porque nós estávamos fazendo muito esforço. Então, a tendência é a gente buscar o mínimo esforço. Qual é o mínimo esforço? É tentar não nadar o rio contra a correnteza, não é? Quando a gente resolve não nadar contra a correnteza mais, a gente fica na situação do mínimo esforço. Então, a gente flui melhor. Quando a gente entende que as causas naturais, elas são sistematicamente completas e certas e justas, o nosso sofrimento diminui. O Jonas de Anjos já dizia, né, já disse através de Divaldo Franco, que o sofrimento ele é proveniente da resistência que nós temos na caminhada. Quanto mais resistência nós temos, mais a gente sofre. E toda vez que nós estamos mais tranquilos, nós não temos sofrimento. Poxa, mas a situação está difícil. Mas eu estou entendendo que a situação está difícil. E qual é o problema? Nós vamos passar por essa situação. E o tempo vai passar. E o sol vai se pôr, como dizia minha mãe quando eu era criança. Meu filho, não adianta. O sol vai se pôr, vai vir a noite e vai nascer um novo dia. É assim que ela falava. Então, até hoje eu lembro dessas palavras. Minha mãe já é desencarnada há 30 anos e ela falava essas coisas para a gente, conversava. Então, a gente entendia uma coisa que é muito importante, que é aqui que eu quero deixar para vocês, que nós precisamos ser referenciais dos nossos filhos. Nós precisamos criar referências aos nossos filhos. É muito importante isso, porque hoje em dia, o que está acontecendo? Os pais, eles estão deixando que os filhos sigam. Eu conheço o caminho correto, eu conheço o caminho certo, mas, na verdade, eu não me importo que meu filho vá por outro caminho, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode subir a cachoeira, né? Mas se eu sei que ele vai ter problemas, eu preciso orientá-lo. Mas eu oriento, não adianta, mas precisa ser desde pequeno. Porque se você resolver orientar seu filho depois dos 15 anos, depois dos 18, 20, já fica mais difícil. Mas desde pequeno, já vai educando, já vai dando limites. Olha, isso aqui não pode. Bateu no coleguinha, mordeu o coleguinha na escola. Opa, não pode não. Não pode fazer isso não, isso é feio. Então, isso são referenciais. Tá? A gente, o pessoal mais dos anos 80, aí, pessoal mais antigo, né? Eu comecei a estudar na década de 70, eu não podia chegar com a roupa suja em casa. A camisa, eu tinha um jalequinho, né? Uma camisa branca, ela não podia chegar suja. Entendeu? A minha mãe, ela botava a roupa, quarava ela, botava no quintal lá, no sol lá, diz que ficava branca e tal. E a roupa minha era igual um coco. E ela falava, e a gente era pobre, a gente tinha uma situação muito difícil. Eu sempre estudei em colégio público, nunca estudei em colégio particular na minha vida, porque somos 7 irmãos, e a gente veio de Minas Gerais, né? Eu nasci, né, já na Baixada Fluminense, e a lei era não chegue com a roupa suja. Então, assim, era uma lei. A lei de você não arrumar problema. Eu não podia brigar, porque senão eu ia sujar a roupa. Mas se eu tirasse a camisa e brigasse, eu ia chegar em casa machucado também. Não se machuque. Não arrume problema com ninguém.
não quero que a diretora me chame lá para conversar, porque você vai passar vergonha. Então, eu ficava... Isso valeu muito, porque nós criamos processos de disciplina para nós. Ah, mas eu não quero aborrecer meu filho, porque ele é tão bacaninha, eu adoro ele, ele é tão bonitinho. Não tem problema, o meu tem 25 anos. Eu tive que criar ele, eu tive que conversar com ele. Nós tivemos, eu e a mãe dele, a esposa Cássia, nós tivemos que conversar com ele. Nós chegava para ele, não pode isso não. Uma vez ele chegou com uma borracha em casa, e disse que tinha comprado a borracha do colega. Eu falei, não, você não pode comprar as coisas porque o garoto ele é pequeno. Ele parece que tinha 7, 8 anos na época, eles. Então você já corrigia, falava, devolve a borracha para o menino. Ah, mas se ele não me devolveu o dinheiro, você perca o dinheiro, mas não faça mais isso. Então são ensinamentos, tá bom? Vamos continuar aqui, porque a hora é cruel, né? Abaixo evolutivamente, mais embaixo, tem o determinismo da matéria que, nada sabendo da lei, não pode fazer outra coisa senão obedecer cegamente, arrastado por ela. Olha que doideira. A lei ela é tão forte, né, que quando nós estamos na parte de baixo da evolução, né, o determinismo da matéria, que não entende, que não sabe sobre a lei, ele vai seguindo ela cegamente. Olha que interessante isso. São 3 os limites pelos quais passa o homem. Vamos lá aqui, continuando no livro do Pietro Baldi. O primeiro limite ao livre-arbítrio é a ignorância. Esse é o primeiro limite. Como escolher quando não se conhece? Tudo é limitado ao pequeno campo do conhecimento humano. Pelo princípio da causalidade, não se pode saber qual o efeito de determinada escolha que se faça. Olha que coisa. O segundo limite é imposto pelo determinismo do mesmo princípio da causalidade. O que semeamos, devemos colher. O terceiro limite é dado pelo determinismo das coisas materiais, que lhe impõe desvios atravessando a sua trajetória. Não tem escapatórias. Ele ainda colocou aqui, não tem escapatória, não tem jeito. Você vai seguir pela senda da lei. A lei de Deus, ela é muito mais forte do que qualquer coisa. Ou seja, é um processo natural. Não é, quando a gente fala que a lei de Deus é forte, ela é justa, é natural, ela é tranquila, ela é serena, tá? Então, eu não quero colocar aqui, porque a lei de Deus, a ira de Deus, as pessoas falam assim, né? Tem algumas outras denominações religiosas que chegam ao pensamento de que Deus joga a ira, né, em cima das pessoas. Não tem ira, não tem, existe causalidade, né? O que se faltou de um lado vai sobrar para o outro, é assim, tá? São princípios naturais, tá bom? Se refletirmos, veremos que esses limites são providenciais, definidos por uma lei sábia que tudo guia para o bem. Se pelo livre-arbítrio o impulso foi lançado em direção conforme a ordem das coisas, encontrará o caminho aberto para prosseguir. Se, ao contrário, houver sido contra a ordem das coisas, será impedido por forças levando-o àquela ordem. Então, ou seja, se você avançar fora da ordem das coisas, né, você será impedido por forças, né, e as forças vão te levar novamente para o caminho certo. E quando a gente entra nesse caminho certo, é justamente o tema do nosso estudo. As aflições. Nós entramos em estado de aflição. Porque a aflição ela está dentro do processo controverso da nossa vida. Tá? Tudo é sabiamente dirigido por uma lei sábia e
ser reconduzido a ela, embora pela dor, que não é apenas advertência, mas é a sua salvação. A nossa ação, embora livre, não pode causar desordem na ordem universal. Se os produz pela sua ignorância, devem ser corrigidos e reconduzidos para a ordem. Não pode ser permitido o que inverteria a ordem universal. Olha que interessante. E Francisco de Assis cantava, falava sobre a irmã dor, né? Ah, mas espera aí, mas olha que interessante. Embora pela dor, que não é apenas advertência, mas é a sua salvação. Ou seja, a dor, ela é positiva. Mas nós temos na nossa cultura de que a dor é negativa, a dor é ruim, a dor faz sofrer, eu não quero a dor, eu quero ser feliz com tudo que eu tenho. Ser feliz é tudo que se quer, ter tudo que se quer, né? Como lá no início da música que a gente começou o estudo, né? Como se vê, o problema é conexo com os outros, como o da inflexibilidade da ordem da lei. A falta de obediência às leis, de alguma forma contínua e constante, gera um conflito e uma luta na qual a lei vence o rebelde. Sempre vence o rebelde sempre, e se este não se modifica, pode levar o ser até a autodestruição, que é os problemas do suicídio, né? Aqui o problema se liga com o do bem e do mal, com na sua função final. Então, quando se fala em autodestruição, são não só o suicídio, mas a autodestruição de nós mesmos. Nós criamos cânceres, nós criamos fibromialgias, nós criamos dores, doenças em nós mesmos, através da falta de obediência às leis. É simples assim, tá, gente? Isso serve para mim demais. Eu adorei esse relato do livro, né? Tudo, pois, se reduz. Peraí. Tudo, pois, se reduz à passagem de um determinismo coagido e inconsciente, como é para quem não sabe, para um determinismo livre e consciente, como deve ser para quem sabe. Ou seja, se você não sabe, você vai ter um determinismo coagido. Mas se você sabe, se você adquiriu algum conhecimento, se você começa a entender você mesmo, você já sabe o que você pode fazer e o que você não pode. E você não vai ficar relutando naquilo que não pode. Então, obviamente, a sua liberdade, a sua liberdade de ação, ela aumenta. O seu livre-arbítrio se torna positivo. E você vai optar por um leque de coisas melhores. E não vai ficar reduzido a escolher entre o melhor e o pior, né? Isso aí já dá trabalho, né? A responsabilidade é proporcional à liberdade. Isto é, a possibilidade de violação. Mas se a liberdade for bem usada, não contrariando, mas obedecendo à lei, então a responsabilidade jamais conduz a reações dolorosas. Essa é a lógica do sistema. Se você não contrariar as leis, você não vai ter reações dolorosas, né? Isso é muito interessante. Pela evolução, o ser aumenta a possibilidade de agir livremente sem dano, isto é, conforme a lei. Como a ascensão aumenta a potência, com a ascensão aumenta a potência, o conhecimento e a liberdade, que é qualidade do espírito e não da matéria. Mas trata-se de uma liberdade consciente, de obediência à lei de forma espontânea, que consiste na passagem do determinismo físico dos mundos inferiores ao determinismo espiritual dos mundos superiores, por uma oscilação dita de livre-arbítrio, permitida com fim educativo. Então, o livre-arbítrio ele tem um fim educativo.
o livre-arbítrio não foi feito para a gente fazer o que a gente quer só. Ele é um processo educativo. Ou seja, você escolhe entre o que pode e o que não pode. Aí você vai escolher o que não pode, que talvez seja uma tendência, né? Sempre é uma tendência. Nós temos más tendências. É natural que todos nós temos más tendências, né? Não adianta falar assim, mas eu não tenho, eu só tenho pensamentos bons. Não, eu tenho pensamentos ruins. Eu estou no trânsito, o cara me dá uma fechada, eu fico nervoso, né? E se eu disser que eu não sinto nada, eu sinto raiva do cara, minha mente ela fica assim, puxa, se eu pudesse, eu pegava esse carro, passava por cima do não sei o quê. A gente pensa, eu vou abrir o vidro para xingar, eu vou dar vontade, às vezes você não faz, mas o pensamento, ele vai, né? Jesus mesmo já, ele era irônico às vezes, né? Quando ele disse para Nicodemos, você é doutor da lei e não sabe dessas coisas, ou seja, acho que Jesus se irritava com algumas coisas que as pessoas falavam, né? E é normal, porque ele era humano, ele estava humano. Se, por outro lado, o ser estaciona, retrocedendo para um determinismo férreo, de reações mais enérgicas e adequada à ignorância e insensibilidade do evoluído, o evoluído aqui, no caso do estacionário, induzindo a evoluir. Então, você é induzido a evoluir. Por quê? Porque as reações mais enérgicas, adequada à ignorância, insensibilidade, elas vão nos obrigar a retomar outro caminho, a passar para o outro lado, pelo cansaço, pela fadiga, né? Aí Jesus falava, vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados e eu vos aliviarei. Porque o cansaço realmente ele é o fim do caminho, né? E o que acontece com o homem atual encarnado na matéria, que aqui encontra as resistências que lhe são adaptadas para, com elas, se exercitar e equilibrar. Não é o que acontece, não. É o que acontece com o homem atual. Essa que é a palavra, eu esqueci do acento ali. Para alcançar a alegria e evitar a dor, o ser deve adquirir a consciência da lei para saber movimentá-la e vivê-la. Este é o problema fundamental da vida e o único remédio para todos os males. Aí o Evangelho de Jesus nos dá essa... Ele veio aqui para trazer, ele pagou com a própria vida para nos dar informações. E a gente fala que não precisa estudar, que eu não preciso saber. Eu não gosto. Eu não gosto de ler, eu não gosto de saber das coisas, mas a gente gosta de saber de tanta coisa. A gente quer saber o final da novela, a gente quer saber de coisas corriqueiras, a gente quer saber o que o vizinho está fazendo, a gente quer saber de um monte de coisas. Mas nós precisamos saber como nós funcionamos. Como é que eu funciono? Como é que eu sou? Né? Porque até isso aí ajuda até a nos prevenir de alguns ataques. Alguém chega para mim e fala assim, pô, Caetano, você é assim, assim, assim. Eu já tinha pensado no assunto, realmente. Fiquei chateado? Fiquei, mas eu sei que eu sou assim. Então, quando você tenta entender como é que você funciona, você não se assusta, né? Porque a pessoa chega e fala uma coisa que você já tinha pensado naquilo, aquilo não te assusta, você já simulou, né? É como se fosse uma simulação de incêndio. Quem compreendeu não pratica mais o mal e assim se livra da dor. Eis a solução para todos os problemas. O homem é destinado ao domínio, mas antes tem que saber mandar. Olha que interessante. A liberdade, como usualmente é entendida como arbítrio sem conhecimento, não pode levar o ser senão ao erro e à dor, e, enfim, à sua perda. Muitos procuram a liberdade no abuso e a sua ignorância os faz cair na cilada. A lei de Deus os espera de tocar na passagem, espera-os. O erro
e a dor e a perda da liberdade. A lei de Deus espera de tocar, ela fica quieta, ela fica lá, aguardando. A gente vai fazer o quê? Ela é silenciosa, ela não grita, ela não fala, ela fica esperando. E nós sabemos, tá? Ah, eu não sabia, sabia, mas insistiu no erro, né? Dentro da lei não se sobe com a força, mas sim com o mérito. É inútil querer impor-se quando não se sabe agir. O rebelde é, pois, destinado a recair na dor para aprender. Assim quer a lei na sua bondade. Repele o rebelde para o seu plano, para o seu bem. A ordem sempre vence. Né? Aí a Lírio Cerqueira Filho define que a depressão é um estado de rebeldia. Né? Então, quando nós estamos rebeldes, né, nós estamos depressivos. O depressivo é um rebelde. Entendeu? Ele é um rebelde. Então, é só sair desse estado de rebeldia. É só não querer forçar a lei, que já está aí, bem antes da gente, todos nós existirmos. Qualquer que seja a força humana, a justiça divina triunfa sempre. O malvado, rebelde, é confinado no seu inferno. Toda liberdade desproporcional, por ser superior ao seu conhecimento, lhe é imediatamente retirada. A liberdade, você tem a perda da liberdade pelas más ações. É simples assim, né? Aqui no processo da Terra, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela vai presa, né? Pois é, a liberdade ela sai, nós perdemos ela quando nós agimos errado, porque a gente cai no determinismo, o que é o que nos faz uma clausura dentro de um processo de sofrimento. Agora, o determinismo das leis, ele sobrepõe a tudo. Tá? O determinismo não é uma palavra pejorativa. Tá? O determinismo é apenas para dizer que algo ele precisa seguir o seu curso natural. Tá? De quantas dores poderiam se libertar os involuídos, os estacionários, se conhecesse esse mecanismo da lei? Quanta sabedoria ela possui ao tirar dos involuídos uma liberdade que, sem conhecimento, seria para eles um perigo. Tudo isso significa que, se na natureza individual estão escritas pequenas diferenças na aplicação e formulação da lei geral, que é determinista, no indivíduo estacionário está, todavia, escrita muito mais a fundo também a substância da lei, que dessa forma reconduz todos a ela através das características dominantes que a exprimem. Gente, deixa eu sair daqui da tela. Opa, apagou tudo aqui. Então, olha só. Esse livro, ele é fantástico. Essa parte do determinismo e do livre-arbítrio, tá? É muito interessante, porque as leis aqui, ó, a Lídia Mello está colocando aqui, ó, Deus maravilhosamente bom e justo colocou suas leis em nossa consciência. Dependerá apenas da nossa vontade de acessá-las e usar para o nosso bem e evolução. Gratidão pelo elogio do estudo. Mas esse livro é muito interessante, eu recomendo a vocês, tá? Chama-se Problemas do Futuro, né? O céu e o inferno está no interior de cada um de nós. Então, eu agradeço aqui pela oportunidade de estar falando com vocês, tá? E que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela acolhida nessa casa. Excelente estudo, Caetano, muito obrigada. Foram vários comentários, eu fui colocando ao longo do seu estudo, né? Você não teve a oportunidade de ver todos porque você estava com a tela cheia aí, né? Mas muitos comentários aqui.
Nós hoje batemos recordes de audiência, vamos dizer assim, no domingo. Muitas pessoas, provavelmente, as pessoas compartilharam os links, né? A gente agradece muito quando compartilham os links e a divulgação da doutrina, né? Chegam a mais pessoas, né? E aí eu peço também que as pessoas possam curtir também, fazer um like lá no YouTube, um likezinho para ajudar a gente, né? Claro. E olha, agradecemos muito, né? Muito, muito mesmo pelo estudo maravilhoso, pelo conhecimento desse livro que a gente não conhecia, pelo menos eu falo por mim, né? E vou te pedir que faça a nossa prece final, tá bom? Tá ótimo. E eu queria agradecer também aqui a minha amiga, né? Eu preciso citá-la aqui, a Sônia Leal, que é minha amiga de estudo, e o Guilherme também. O Guilherme mora em Londres. A gente estuda livros, as obras do Pietro Baldi, e é muito interessante. Ele traz essa lógica consistente da vida. É muito interessante e ela tem um complemento com a doutrina espírita muito grande. Mas é um livro de estudo, é um livro bem complexo, tá? Mas é muito interessante. Essa parte eu não pude deixar de mencionar. Tá. Olha, a Sônia também deixou um comentário, vários comentários aí, botou aqui. Pietro Baldi é o arauto da esperança. Gostei. E outras pessoas também, excelente estudo, Jussara, esclarecedor. Muitas pessoas aqui. Lise, muito obrigado, Caetano, por essa ótima palestra. Bom domingo. Então, vamos à sua prece final. Muito obrigada. Obrigado. Bom, meus irmãos, então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos, porque a ordem universal, Senhor, ela já nos trazida no nosso inconsciente. Já no nosso processo de existência, esse processo, a consciência, ela traz todas as leis. Elas já estão gravadas no nosso pensamento. Nós sabemos disso através do livro dos Espíritos. Mais precisamente na pergunta 625, que fala sobre onde está gravada todas as leis de Deus. E é por isso, Senhor, que agradecemos muito pelo conhecimento trazido pelos livros. O que não é sabedoria nossa. São sabedorias trazidas pelos espíritos superiores, espíritos melhores, espíritos esclarecidos, que o Senhor permitiu que viesse até nós. Que viessem através do nosso grande irmão Allan Kardec, através de vários incontáveis médiuns, que sempre trazem uma palavra de consolo, de alegria, de tranquilidade, para que nós saibamos lidar com as nossas aflições. E, acima de tudo, o Evangelho do Cristo também já nos traz em palavras ricas, numerosas e incontestáveis. Temos também nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, pessoas altamente memoráveis, pessoas altamente de elevada aquisição espiritual, pessoas que têm a moral ilibada, pessoas que fazem o trabalho da melhor forma possível e vários outros aqui que eu não conseguiria citar, o domingo inteiro não daria. Mas agradecemos, Senhor, por tudo e que durante esse estudo e durante o nosso domingo, durante o início da semana, que todos os nossos lares sejam abençoados, os hospitais, as casas de caridade, as casas de repouso, as casas de acolhimento, o trânsito, os comércios, todos os lugares estejam sempre e sabemos que estão na sua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Conceda-nos uma paz, a tua paz, Senhor, e um bom domingo para todos nós. Graças a Deus. Assim seja. Então, olha, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco, assistindo mais uma vez aqui na nossa casa virtual, Centro Espírita Amor e Caridade. Ao Caetano, meu muito obrigada. E um excelente domingo a todos, tá? Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Beijo. Deus abençoe.